Bitcoin versus ouro, o futuro das reservas dos bancos centrais em 2030. Pois esse é o título de um novo estudo do Instituto de Pesquisa do Deutsche Bank, que é um dos maiores bancos da Alemanha, da Europa e do mundo. E quando uma instituição desse calibre, com essa reputação, escreve sobre um tema tão provocativo, a gente precisa parar e ler atentamente. E o paper busca avaliar se o Bitcoin pode se qualificar, junto com o ouro, a ser um ativo de reserva lá pelo ano de 2030. E as conclusões são bem interessantes e até surpreendentes. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo, e claro, trazendo vários comentários meus. E começando até com o papel das reservas dos bancos centrais, porque ele veio mudando ao longo dos últimos 150 anos e até o seu propósito ele é muito mal compreendido, até mesmo por economistas, e é preciso que a gente entenda então para que servem as reservas dos bancos centrais. E se a gente voltasse lá para o século passado, antes do fim do padrão ouro, até mesmo antes dos países saírem do padrão ouro ou confiscarem ouro dos seus cidadãos, o ouro, um metal precioso, ele tinha um propósito bem específico. O ouro era a própria moeda. As moedas fiduciárias eram meras representações ou definições de alguma medida de ouro, algum peso de ouro ou de prata, mas já naquele momento, início do século XX, era basicamente ouro ou padrão monetário. Portanto, os bancos centrais detinham ouro como reserva para honrar com as suas obrigações, que quais eram? Restituir em espécie quando algum cliente, quando algum outro banco, demandasse o resgate daquela moeda nacional no ouro, que era o dinheiro de verdade, era o dinheiro propriamente dito. Então as moedas nacionais, seja o dólar, seja a libra, iene, enfim, marco alemão, eram apenas definições de um conteúdo metálico. Portanto, o cidadão que entregasse o papel para o seu banco e solicitasse resgate, receberia de volta o ouro. E por isso um banco, assim como o Banco Central, precisava ter como reserva alguma quantidade de ouro para honrar aquela paridade, porque havia uma paridade. Então, se o caso o dólar era cerca de 20 dólares por onça Troy, uma moeda de 31 gramas, quando se apresentasse 20 dólares no banco, o banco deveria entregar uma moeda de ouro de 31 gramas, porque essa era a paridade, essa era a taxa de câmbio e que era fixa. Só que, claro, ao longo da história, os países, governos foram precisando gastar cada vez mais para financiar tudo que é tipo de aventura, aventura bélica, guerras, estado, bem-estar social, e essa paridade foi sendo comprometida ao longo do tempo, a ponto que os países foram um a um abandonando este resgate